Convidado neste jornal Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social. Muito boa tarde, Doutor. Boa tarde. Comecemos por falar por esta questão do congelamento dos salários na função pública. Poderá ser uma dessas medidas a ser utilizada pelo Governo até 2013, o congelamento dos salários, como forma de baixar o déficit até aos 3%. Acha que, para além de uma medida positiva, é obrigatória, tendo em conta a atual conjuntura económica do país, este congelamento de salários? O Conselho Económico e Social acabou de apresentar um parecer que foi aprovado por praticamente unanimidade. Houve abstenção da parte do Governo e da DECO. O Conselho Económico e Social, o que é, para os telespectadores perceberem, é uma instituição onde estão representados os sindicatos, a UGT e a CTP, a CIP, a CAP, a CCP, a Confederação da Agricultura Portuguesa e depois as Misericórdias, as Associações Sociais, enfim, digamos que é um pouco o espectro da sociedade civil. E quando há um parecer em que é subscrito por esta larga maioria, desde a CIP à CTP, e todos acordam na redação desse parecer, eu acho que deve ser levado a sério, porque é um entendimento muito largo de instituições que representam, claro, os estratos da sociedade portuguesa. E sobre esse aspecto, o que é que diz o parecer do SES relativamente a 2010? Estamos a falar do orçamento de 2010. Diz o seguinte: entende-se que todos estudaram o orçamento, todas as pessoas têm os seus departamentos técnicos, portanto não é uma posição de ânimo leve, é uma posição responsável. E o que nós chegamos da análise que foi feita e que teve um relator, que é o professor João Ferreira Moral, uma personalidade insuspeita, de credibilidade académica reconhecida, concluímos, por esta larguíssima maioria, por unanimidade praticamente, pelo menos sem nenhum voto contra, de que o Governo podia ser mais ambicioso neste orçamento na contenção das despesas dos bens de consumo intermédio. Significa isto: bens de consumo, consultorias, pedidos de pareceres, etc. Podia ser mais ambicioso na eficácia fiscal, podia cobrar mais impostos, não é aumento de impostos, a máquina fiscal ser mais eficiente. E se estas duas orientações fossem cumpridas, o Conselho entende que haveria margem de manobra para que os trabalhadores da função pública não perdessem poder de compra. É isso que nós dizemos. Portanto, dizemos que não fazemos uma afirmação gratuita e demagógica dizendo que os trabalhadores da função pública têm que ser aumentados. Nós dizemos que podiam ser aumentados se estas duas áreas que eu me referi pudessem ser objeto de uma atuação mais enérgica, digamos assim. Portanto, para situar o aspecto de 2010. O que nós dizemos também é que o problema do país é muito grave e só se pode resolver num quadro de médio prazo. E num quadro de médio prazo é que haja um plano muito claro e muito credível acerca das etapas que vamos percorrer para chegar ao objetivo que queremos. E esse plano tem que ter medidas, com certeza. O que nós dizemos é que não fez sentido aprovar umas grandes opções do plano de 2007-2013 sem esse quadro de referência. Como também parece fazer pouco sentido aprovar um orçamento de 2010 sem termos o horizonte para mais anos. Toda a gente perceberá que quando uma família está em situações difíceis, não podemos obrigar que essa família resolva o seu problema num ano. Mas se dermos 4, 5 anos, o que é que vão fazer? Onde é que vão poupar? Onde é que vão buscar mais dinheiro para resolver a sua situação? Isto precisa de um quadro de referência credível. É o chamado PEC, Plano de Estabilidade e Crescimento, que o Governo se propõe a apresentar. O que é anunciado aqui é uma medida, mas o problema é este. Nós podemos definir como objetivo, vamos reduzir o déficit e vamos cortar muito. Mas temos um problema. O país não cresce economicamente. Portanto, o tal plano tem que ter ao mesmo tempo uma solução de contenção de despesa, mas que não faça com que o país não cresça economicamente. É preciso que ele cresça. Portanto, fazemos uma receita, uma frase simples, à bruta, podemos matar a galinha, porque depois não consegue o país crescer. Portanto, é da conciliação destes dois objetivos. Portanto, anunciar e falar de uma medida abstrata, congelar os salários da função pública, isto não me diz nada. Eu quero saber o resultado final. Onde é que se poupa, como é que se poupa e quais são as medidas que fazem com que o país cresça. Isto só uma visão global é que pode permitir tomar uma decisão absoluta. E o Conselho Económico e Social disse também no seu parecer, de uma forma muito enfática, que nós queremos participar nessa discussão, quando aparecer o plano, para que a sociedade civil, representada pelas pessoas que estão no SES, possa contribuir para
para uma análise serena daquilo que vai ser o caminho para o futuro. Eu julgo que o PEC vai ser um instrumento fundamental e decisivo. Ele tem que ser credível. E há países que... Isso perante também todos os avisos que têm surgido por parte das agências internacionais. Acha que este é o Orçamento de Estado e tendo em conta que ainda não é conhecido esse plano de estabilidade e crescimento, mas que terá de ser apresentado em Bruxelas e terá de ser credível, acha que este é o Orçamento de Estado que se pede nesta altura de conjuntura? O Orçamento de Estado é para um ano. É curto. Eu preciso, e as agências precisam de ver um quadro mais de médio prazo. O Orçamento de Estado pode ter boas intenções e tem sinais positivos. Podemos ir mais longe. Já dar esses sinais positivos aos mercados, aqui é preciso. Agora, o plano a médio prazo é que é um instrumento credível. E pode ter várias... Eu relembro que na Alemanha fizeram uma coisa muito, muito brutal. E introduziram na própria Constituição da República a chamada cláusula... Fico no repito qualquer hipótese de modificar objetivos, que é o seguinte: defino as metas para os próximos anos e essas metas só podem ser alteradas em caso de catástrofes, em caso de uma recessão económica muito grave, e para isso mesmo é preciso 2/3 dos votos dos deputados. Isto dá uma credibilidade a um projeto, uma intenção que é algo de notável. Portanto, eu espero bem que, e todos nós, mesmo no SES, esperamos bem que o Pacto de Estabilidade e Crescimento que vai aparecer seja um instrumento que seja credível e que tenha suficiente força para poder responder aos mercados. Os mercados só reagem a factos. Os comentários podem ser interessantes, mas os factos é que são um instrumento fundamental para os mercados reagirem. Daquilo que se conhece do vosso parecer, do parecer da SES, vocês também falam na valorização e na produtividade dos trabalhadores. É preciso aumentar essa produtividade, é preciso criar também alguma confiança nos trabalhadores. Falam dos modelos de avaliação em muitas empresas. Acha que esses modelos de avaliação por vezes estão exagerados ou não funcionam bem e têm... algo de negativo para os próprios trabalhadores? Nós temos de ter noção que o nosso país funciona à base de pequenas e médias empresas e, portanto, muitas vezes esses sistemas de avaliação teorizados em universidades, podem fazer para empresas de grande dimensão, mas em Portugal vivem empresas de pequena dimensão. E muitas vezes são os sinais, muitas vezes, de confiança. E é importante que os empresários sintam que estamos numa altura em que vale a pena apostar. E todos nós sentimos que não vivemos esse tempo. Vivemos em tempo em que as pessoas têm receio de investir. E o investimento muitas vezes não é resultado apenas de contas feitas no papel. É resultado daquele feeling, daquela sensação que o empresário sente: é agora que eu vou fazer a minha aposta. Isto não é fácil hoje, mobilizar alguém para fazer apostas e investimentos. E, portanto, isto tem muito a ver com os sinais que se podem dar em termos de ter confiança à sociedade portuguesa. As grandes empresas são importantes, seguramente, essas baseiam-se nas suas contas muito frias, mas eu acho que os pequenos investimentos resultam mais da emoção, resultam muito mais do sentimento de que é o momento de apostar. E, portanto, todos os sinais que possam ser dados no sentido de dar credibilidade aos sistemas de finanças públicas, dar confiança à sociedade em geral, são aquilo que é o mais importante. E por isso eu penso que o SES, os parceiros que têm feito, ser aprovados por esta larga maioria, são, acho que, um instrumento que a política, a Assembleia da República, o Governo, devia olhar atentamente, porque talvez seja por aí que se pode encontrar aquilo que eu chamo uma cultura de compromisso, em que todos estão apostados a entrar naquele barco, porque eu julgo que, por mais poderoso que seja um agente decisor, não é capaz sozinho, por si só, de resolver o problema do país. Ele precisa do esforço de todos. E, portanto, esta componente de compromisso, de diálogo, de entendimento conjunto, como foi este parceiro do SES, pode ser precioso também para o tal Programa de Estabilidade e Crescimento para os próximos anos. Sr. Peneda, foi um prazer tê-lo cá esta tarde. Obrigado. Muito obrigado. O combate ao déficit vai estar em destaque na antena aberta desta tarde aqui na RTPN. Queremos ouvir a sua opinião sobre os salários da função pública. Devem ser congelados até 2013. É a questão que lhe colocamos. Já sabe, participe depois da síntese informativa das 5 da tarde.